Estamos iniciando agora mais um livro. São os livros, estaremos estudando os livros poéticos dentro da nossa grade curricular do ST Página. Vamos fazer aqui uma introdução sobre os livros poéticos e ter uma visão aqui também sobre o livro de Jó. Introdução. Os livros poéticos são 5, no caso Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A grande questão é por que são chamados de poéticos. Poesia é a arte de escrever um verso, mas a poesia hebraica ela não tem métrica nem rima, como na poesia ocidental, na poesia portuguesa, na poesia brasileira. Outro 5 consiste em paralelismos e ideias rítmicas. Então, a poesia dos assim chamados livros poéticos, ela não consiste tanto na métrica ou na rima, mas nas ideias, na justa posição das ideias. O que é a rima? A rima é a harmonia de sons, especialmente na repetição de uma sílaba no fim de uma linha. O menino suado, assombrado, com um olhar apavorado, vinha galopando pão em mão, porque ele perseguia um monstro de cão. Perceba que a rima está aí na repetição de uma sílaba no fim da linha. A métrica é a repetição de acentos sobre certas sílabas ou palavras nas linhas de um poema. Então, a métrica é justamente contar palavras. Fazemos isso aqui no livro de Jó, no capítulo 27, e o versículo de número 4. Diz algo interessante aqui. Não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará o engano. Perceba aqui que não falarão tem referência aqui na outra parte do versículo que diz nem a minha língua. Lábios é equivalente à língua também. Iniquidade é equivalente a engano. Então perceba aí essa relação, essa métrica, de ideias, essa justa posição de ideias. A poesia expressa sentimentos, emoções e a imaginação criativa do poeta. Então, os livros poéticos, dentre os 5, nós temos os livros de sabedoria. Temos o livro de Jó, que é a sabedoria para aquele que sofre. Temos o livro de Provérbios, que é a sabedoria para aquele que deseja crescer e frutificar na vida espiritual. E o livro de Eclesiastes, que é sabedoria para aquele que procura a razão da existência. Então, o livro de Provérbios ele é um livro de sabedoria popular. São sentenças curtas tiradas da experiência humana. O livro de Eclesiastes é demonstrada a futilidade da vida. É demonstrado aqui que a verdadeira satisfação e alegria de viver está em cumprir o plano de Deus e entender a soberania divina. Cantares trata-se de uma experiência amorosa de um casal de humanos que simboliza ali o amor de Deus para com seu povo. O livro de Salmos ele representa a espiritualidade de Israel, com uma coleção aí de 150 orações em forma de cânticos. Vamos agora adentrar mais especificamente no livro de Jó. Então, o livro de Jó, ele inicia-se com uma introdução, lá no capítulo 1, versículos 1 a 5, onde vai descrever a terra de Jó, vai descrever a prosperidade de Jó, os discursos, vai desde o capítulo 1 e 6 até o 42, versículo 6, e a conclusão lá no capítulo 42, especialmente nos versículos 10 a 17. Então, nós temos aqui no livro de Jó 2 entrevistas do Senhor, ou de Javé, com Satanás. Em 2 momentos, Satanás se apresenta diante de Deus e Deus dá testemunho de Jó. Nós temos do capítulo 3 até o capítulo 37 os discursos ou o diálogo de Jó com seus amigos. E no capítulo 38 e 1 ao 42 e 6 nós temos as entrevistas de Deus com Jó. Ok? Vamos prosseguindo.
A autoria do livro. As teorias mais aceitas indicam Moisés ou Eliú como possíveis autores do livro de Jó. O cenário histórico, ou seja, onde ocorreu esses fatos descritos no livro de Jó, questão temporal, ocorreram aí durante o período patriarcal. Alguns indicativos disso, ou indícios, é a longevidade de Jó. A Bíblia diz que após a sua provação, Jó, ele ainda viveu aí por um espaço de 140 anos. Então é muito tempo. A descrição da riqueza de Jó, ou seja, a descrição constituía-se em rebanhos, em gados, em ovelhas. Os sacrifícios que Jó ofereceu aí também são da época do período patriarcal, onde não tinha aí os preceitos do período do Êxodo aí, do estabelecimento da lei lá no Sinai. A terra de Uz, a terra de Uz, localizava-se a leste de Canaã, atual Arábia Saudita. Então, ou seja, Jó provavelmente morava na cidade, mas ele ia ao campo onde centralizava-se a sua riqueza. No capítulo 29, versículo 7 do livro de Jó, a Bíblia diz: quando saía para a porta da cidade, na praça fazia preparar a minha cadeira. Prosseguindo, temos aqui os ataques de Satanás a Jó. Como Satanás tinha acesso à corte celestial, isso é um mistério. Só que isto revela algumas características interessantes sobre o diabo. Versículo 1 e 7, quando o diabo se apresenta diante de Deus, o Senhor lhe pergunta de onde ele vem. E ele diz que era de rodear a terra e passear por ela. Isso denota que Satanás não é onipresente. Isso mostra que Satanás sempre está trabalhando contra os servos de Deus e que ele é o acusador dos servos de Deus. De alguma forma, o diabo se apresentava diante de Deus para acusar os servos do Senhor. E demonstra também que ele depende da aprovação de Deus para provar os crentes. Então, o diabo ele não pode tocar em um crente sem que Deus permita. Estes ataques demonstram que Satanás, sob a permissão de Deus, ele tem poder sobre os homens ímpios e elementos climáticos. Então, nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 14, que desceu fogo do céu, que matou ali as ovelhas, os moços de Jó, os funcionários de Jó, e também um vento muito forte que deu nos 4 cantos da casa e matou os filhos de Jó. Então a reação de Jó, mediante a tudo isso, foi a de adorar a Deus. Então o primeiro ataque foi nos bens e na família de Jó. O segundo ataque de Satanás foi contra a saúde física do patriarca. O diabo se apresenta diante de Deus e alega que Jó só mantinha sua sinceridade porque ele ainda tinha saúde. Então, a esposa não aguentou tamanha provação e provavelmente sua fala foi inspirada pelo diabo. A esposa de Jó, mediante tamanha crise, ela orienta Jó: Jó, porque ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas com tudo isso, Jó manteve a pureza dos lábios e não caiu no pecado da murmuração. Aí nós vemos aqui já no versículo 11 e 13 do capítulo de número 2, que aparece aqui os amigos de Jó. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Que ele faz o temanita, Bildade o suíta e Zofá o namatita. E consertaram juntamente e vieram condoer-se com dele e consolá-lo. Interessante que aqui há um ponto positivo dos amigos de Jó. Eles apareceram, eles viajaram de longe para estar ali com Jó. A Bíblia diz que durante 7 dias e 7 noites, versículo 13, eles lamentaram com Jó. Nós temos aqui a partir do capítulo de número 4, nós temos aqui o início dos discursos ou diálogos. E há um padrão. Primeiro um amigo de Jó fala, depois Jó responde a essa fala e depois Jó se dirige a Deus. Então no capítulo 4 nós temos o primeiro diálogo, o discurso, que é o discurso de Elifaz. Elifaz significa Deus concede. Sua terra é Temã, isso que é chamado de Temanita, em Edom, a sudeste da Palestina. Era uma terra, segundo Jeremias 49:7, uma terra de sábios. Talvez seja o mais idoso dos amigos de Jó.
era como se fosse o representante dos amigos de Jó. O discurso do temanita foi impaciente. Ele chega para Jó e ele diz assim, 4:2: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Ele estava alegando que Jó não gostaria de ouvir as palavras de sabedoria que estavam vindo dos amigos de Jó. Em tom de repreensão, ele diz, capítulo 4, versículo 7, lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Ele está dizendo que se Jó está sofrendo, é porque ele não era inocente. Se Jó estava sofrendo, é porque ele não era sincero. Foi uma acusação baseada em sonhos e visões. Ele diz, no versículo 13 do capítulo 4, entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos treveceram. Estava dizendo que aquilo que ele estava falando para Jó, ele recebeu de uma visão, de um sonho. Ele faz aqui, ele se achou superior a Jó. Capítulo 5, versículo 8. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Está dizendo que Jó, ele não está buscando a Deus. E que se ele estivesse no lugar de Jó, ele buscaria a Deus, ele se apresentaria diante de Deus. O único ponto positivo aqui que nós podemos citar na fala de Elifaz é o caráter positivo em que ele alega a disciplina do Senhor. Versículo 17, eis que bem-aventurado, capítulo 5, versículo 17, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Então, a disciplina provém de Deus e o homem não pode desprezar essa disciplina, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Então aí está o discurso de Elifaz. Jó vai responder a esse discurso no capítulo de número 6, quando ele se sente que está sendo um alvo de Deus. Capítulo 6, versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Ele queria que Deus acabasse logo com o sofrimento dele, quando nós vemos o capítulo 6, versículo 8 e 9. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, Jó queria morrer, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão, e acabasse comigo. Jó não via socorro de nenhuma parte, ele se sentia desamparado, sem auxílio, está aí no capítulo 6, versículo 13. Jó qualifica os seus amigos como falso. Versículo 14. Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ainda que se essa pessoa se afastasse de Deus, o amigo deveria mostrar compaixão. No capítulo 7, Jó ele vai falar ao Senhor. Na visão de Jó, a vida era curta demais, era como os dias de jornaleiro. Gostaria de saber qual era o seu pecado. Capítulo 7, versículo 20, diz: se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Ele está dizendo, Senhor, se eu pequei, revela o meu pecado. Por que eu sou um alvo? Capítulo 8, nós temos agora a fala de Bildade. Seu nome significa filho da contenda. Sua terra era a Síria. Seu discurso também é baseado em acusações. Capítulo 8, versículo 13, ele diz: porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ou seja, se alguém errou, é digno da justiça divina. Diz que os filhos de Jó pecaram, por isso morreram. Capítulo 8, versículo 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Ele está dizendo que os filhos de Jó só morreram porque pecaram. Bildade estava insinuando que Jó não buscava a Deus. Capítulo 8, versículo 5. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. Bildade ignorou o passado íntegro de Jó. Capítulo 8, versículo 7 diz: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Ele ignorou que antes da provação, Jó era um homem íntegro. Jó era um homem temente diante de Deus. Jó responde no capítulo 9. Jó está
tão oprimido, está se sentindo tão angustiado por conta disso, que ele ora pedindo um árbitro, ele suplica por um árbitro. Não há entre nós um árbitro que ponha a mão sobre nós ambos, ou seja, não há alguém que entenda o meu sofrimento. E Jó agora no capítulo 10, ele se dirige ao Senhor. Jó passa a reclamar da dureza do castigo de Deus, e observa que Deus havia multiplicado testemunhas falsas, a ira e as lutas sobre ele. No capítulo 10, versículo 17, diz a palavra: Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Revezas e combate estão comigo. Jó expressa que melhor seria se não houvesse nascido. E ele diz: Por que, pois, me tiraste da madre? 10, 18. Seria então melhor ir para o mundo dos mortos. Temos agora mais um amigo de Jó, que é Zofar. Seu nome significa cabeludo ou rude. Sua terra é Naamã, região norte da Arábia. Inicia seu discurso acusando Jó de tagarela ou homem falador. Capítulo 11, versículo 2. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? Está dizendo: olha, Jó, tu quer ser justificado falando demais. Ele diz que Jó estava falando de coisas que não entende. Ele alega que Jó deveria receber um castigo maior. Olha o capítulo 11, versículo 6. E te fizesse saber o segredo da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Está dizendo: olha, o castigo que você está recebendo ainda não é apropriado para o tamanho da tua iniquidade. Jó responde agora, no capítulo 12, e ele inicia com um tom de ironia. Capítulo 12, versículo 2. Na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Jó estava dizendo: olha, vocês são tão sábios, se vocês morrerem, a sabedoria também morrerá. Jó esclarece que não era inferior a eles. Mesmo sofrendo, mesmo naquela situação, Jó não era inferior. Capítulo 13, versículo 12. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior. Seus amigos eram como médicos inúteis, médicos que não valem nada. Olha o que diz no versículo 4. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Ou seja, pessoas que não curam ninguém, pessoas que não saram ninguém. E eles deveriam parar e ouvir a Jó. E no capítulo 13, ainda no versículo 20 até o 14 ao 22, Jó responde ao Senhor. Esse aqui já é um dos pontos mais terríveis da prova de Jó. Ele está dizendo que que mesmo morrendo, Deus o ressuscitaria. Capítulo 14, versículo 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Então nós temos agora a partir deste momento uma retomada, nos diálogos, mais um ciclo aqui de diálogos dos amigos de Jó. Ele retorna a fala e acusa Jó novamente de ter palavras como vento oriental. Acusa Jó de pensar que Deus fala com ele pessoalmente. No capítulo 15, versículo 8, ele diz assim: Ouviste o secreto conselho de Deus e a ti somente limitaste a sabedoria, ou seja, só você ouviu as palavras de Deus. Ele alega que Jó estava rejeitando o conselho do Senhor através deles. Capítulo 15, versículo de número 11. Porventura as consolações de Deus te são pequenas, ou alguma coisa se oculta a ti, ou seja, você acha que aquilo que Deus tem falado para você é algo pequeno, sem importância, sem relevância, e que por fim não escaparia das trevas. Ele diz: não escaparás das trevas. Jó, porém, os classifica como consoladores molestos, ou seja, desprezíveis, e ratifica que tem uma testemunha no céu, mesmo quando a esperança está no fim. Bildade agora retoma a fala para dizer o seguinte: que Jó na verdade era como um ímpio e que a luz dele se apagaria. E Jó, sem achar socorro, ele expressa: eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, mas não há justiça. Capítulo 19, versículo 7. E além disso ele clamou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Capítulo 19, versículo 25. Essa expressão redentor aqui é Goel no hebraico. Era alguém que restituiria a herança daqueles que haviam morrido.
O pedido de Jó foi atendido aqui, interessante, no capítulo 19, versículo 23, que ele roga para que aquilo que ele falasse fosse escrito num livro. De fato foi o livro de Jó. Vemos agora Zofar e Jó, no capítulo 20 e 21. Zofar descreve a sorte do ímpio, aqui no capítulo 20, e o versículo de número 29, ele diz: esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio, essa é a herança que Deus lhe reserva, castigo. Mas Jó afirma que o ímpio até pode gozar de prosperidade terrena, mas o seu destino será a destruição. Jó, no capítulo 21, no versículo 13, ele até reconhece que o homem ímpio pode ter uma prosperidade sim, mas que o fim dele é a destruição. Jó reconhece a falsidade dos seus amigos. Capítulo 21, versículo 34, ele diz: como, pois, me consolais em vão, pois nas vossas respostas só há falsidade. Caminhando agora para os últimos debates, capítulo 22 até o capítulo de número 26, nós encontramos os últimos discursos do amigo de Jó. Ele utiliza 12 versículos que trazem a conotação de confissão e libertação. Mas Jó reconhece a sua provação e purificação. Ele diz: une-te, pois, a ele em paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a lei da sua boca, e põe suas palavras no seu coração, se te converteres. Então ele faz aqui, ele está estimulando Jó a uma confissão do seu pecado. Só que Jó lhe reconhece que a provação dele era uma provação para purificá-lo. No capítulo 23, versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como o ouro puro. Temos os últimos discursos de Jó, do capítulo 27 até o 31, e aqui nós temos uma espécie de monólogo, ou um solilóquio de Jó. Ou seja, aqui nós conseguimos captar o coração de Jó, aquilo que ele pensava, aquilo que ele tinha em mente mediante tanto sofrimento. Já no capítulo 32 aparece mais um amigo de Jó. É um personagem que alguns acreditam que ele só foi acrescentado aos seus discursos posteriormente, mas de fato o estilo literário enquadra ele no livro de Jó. Eliú inicia o seu discurso alegando que Jó tentava ser mais justo do que Deus. Então Eliú, ele vai dizer o seguinte: por que se justificava a si mesmo mais do que a Deus? Ele está dizendo que Jó se justificava mais do que a Deus. Queria que a justiça dele fosse maior do que a justiça de Deus. Eliú aguardou até dar sua opinião, porque ele se achava mais jovem. 32, versículo 4. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade porque tinha mais idade do que ele. Então, Eliú, ele esperou, ele aguardou até que todos tivessem falado, porque ele se achava mais jovem. E não concordou com as conclusões dos amigos de Jó. Então ele vai dizer no capítulo 33, versículo 1: ouve, pois, as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Então nos primeiros 11 versículos, Eliú enaltece a si mesmo. Interessante que Eliú, ele fala as minhas razões, se podes, eis que vim de Deus. Então Eliú, ele está enaltecendo a si mesmo. Este amigo de Jó só não ajudou ele porque falou com severidade e sem compaixão para com o patriarca. De fato, ele fala que Jó pecou, no capítulo 3, versículo 12. Este que nisto responde: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Estava alertando Jó, que Jó queria que a sua justiça fosse mais reconhecida que a justiça de Deus. Falou corretamente que a disciplina de Deus, ela livra o homem da cova, e também, através da disciplina, é possível haver a restauração. No capítulo 34, versículo 1, ele ainda está conversando com os amigos de Jó. E diz assim: respondeu mais Eliú e disse: ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Eliú se dirige aos amigos de Jó. Além disso, defende que Jó errou ao se declarar justo. 34, versículo 5. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. E que por conta disso estaria querendo condenar a Deus. Na verdade, os amigos de Jó não compreendiam a fonte dos sofrimentos de Jó. Capítulo 4, versículo 17 diz assim: porventura o que aborrecesse o direito governaria, quererás tu condenar aquele que é justo, poderoso? Eliú está dizendo: Jó, estás querendo condenar o próprio Deus? Capítulo 35, nós temos as palavras vãs de Eliú. Aqui Eliú acusa Jó de proferir palavras arrogantes, que o pecado de Jó não afeta em nada a Deus, e alerta que Jó deve deixar de proferir palavras vãs. Capítulo 35, no versículo 16. Logo
Jó, em vão abre sua boca e sem ciência multiplica palavras. Capítulos 36 e 37 ainda temos aqui falas de Eliú. Neste capítulo, Eliú enaltece a grandeza de Deus e a sua longanimidade para com seus servos. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força de coração. Jó 36:5. E alerta sobre o perigo de ser sábio aos seus próprios olhos, e não respeita os que são sábios no seu coração. Então Eliú está tentando fazer com que Jó saia de um processo de autojustificação, de achar que sabia tudo e acreditar na soberania de Deus. Nos capítulos 38 e 39 inicia-se agora o desafio de Deus. Deus agora vai falar. Deus agora vai falar com Jó. Deus iniciou a sua fala a Jó enquanto os discursos dos amigos de Jó não resolveram. Em 4 capítulos, Deus solucionará os problemas dos seus servos. No capítulo 38, versículo 4, há uma pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Nós temos no capítulo 38, 32 interrogações do Criador, que revelam sua grandeza e conhecimento infinito. Deus ele chega a ser irônico com Jó. No capítulo 38, versículo 21, ele fala assim: de certo tu sabes, porque já então eras nascido, e porque grande é o número dos teus dias. Ele está dizendo: Jó, como tu já nasceu há muito tempo, como tu já és avançado em número de dias, tu saberás me responder. Deus faz várias perguntas sensacionais a Jó, que nenhuma Jó soube responder. No capítulo 38, versículo 39, nós temos perguntas a respeito do reino animal. Pelo menos uns 10 animais selvagens e aves são mencionados. Deus ele continua o seu desafio. No capítulo 40, versículos 1 e 2, diz a Bíblia: respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar, quem assim argue a Deus responda estas perguntas. Então Deus vai fazer mais perguntas a Jó. E Jó começa aqui o processo do arrependimento. Ele diz: eis que sou vil, ou seja, sou indigno. Que te responderia eu? A minha mão põe na minha boca. Ele está dizendo: vou fechar a minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Ele está dizendo: eu sei que eu murmurei, eu sei que eu falei contra ti. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e diz: vai fazer mais perguntas a Jó. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? O Senhor está falando para Jó o seguinte: será se a tua justiça invalida o meu julgamento? Será se a tua justiça é mais reta do que a minha justiça? Então o pecado de Jó foi enaltecer mais a sua retidão do que a justiça divina. No capítulo 40, versículo 15, e lá no 40, até o 41, 34, fala de 2 animais terríveis, o Behemoth e o Leviatã. A versão Almeida Revista Atualizada traduz estes termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Assim como esses poderosos animais estão sob o domínio de Deus, a aprovação de Jó também estava no controle de Deus. No capítulo 42, nós temos aqui nos versículos 1 a 6, o arrependimento de Jó. Jó reconhece sua insignificância e diz: eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele reconhece que ele de fato falou de coisas que ele não entendia. Ele diz: por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Jó passou do plano auditivo para o plano visual. E aqui nos versículos 7 e 9 nós temos a repreensão aos amigos de Jó. O Senhor, a ira dele se acende contra ele e contra os amigos, os outros 2 amigos de Jó. E ele diz: por que não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó? Ele está dizendo: olha, o discurso de vocês não estava correto. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e ofereci holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei. Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Eles deveriam procurar Jó, levar os 7 bezerros, 7 carneiros e receber a oração de Jó. A restauração de Jó está aqui nos capítulos 10 a 17. Deus abençoa Jó com 10 filhos, recebeu seus bens em dobro. É interessante que aqui no versículo de número 11 aparecem os irmãos e irmãs de Jó, mas só aparece no momento da restauração de Jó. É interessante que somente no momento da restauração lhe apareceu seus irmãos e irmãs. A Bíblia silencia-se sobre a mulher de Jó e sobre Eliú. Para finalizar, Jó tornou-se um exemplo de que é possível suportar as provações, as dores, as mágoas, tudo isso
para a glória de Deus. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 12, e os capítulos 5, e no capítulo 5 e versículo 11.